Olá pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo para mais uma videoaula, para falar com você sobre mais um tema. Você que está iniciando a sua jornada no trompete, mais um tema importantíssimo para o seu início nesse instrumento. Vamos falar hoje sobre respiração. Como tocaríamos o instrumento de sopro sem respirar? Essa é a pergunta. A respiração é a matéria-prima mais essencial para quem toca o instrumento de sopro, para quem canta, por exemplo. Precisamos respirar de uma forma consciente para soprar nesses instrumentos, né? Como assim respirar de uma forma consciente? Nós temos a respiração consciente, temos também a respiração inconsciente, aquela respiração do dia a dia, que você está no trânsito, você está na escola, quando você está dormindo, quando você está se alimentando. E temos a respiração consciente, aquela respiração que você pensa para fazer ela, para utilizar uma quantidade maior de ar, que é o combustível que precisamos para produzirmos som no nosso instrumento. A respiração, na respiração nós temos o ato de inspirar, de puxar o ar, encher os nossos pulmões. E também temos a expiração, que é o ato de expelir, soltar o ar dos nossos pulmões. Então eu vou falar para você um pouco sobre a maneira de conseguirmos puxar esse ar, inspirar ele dentro dos nossos pulmões e assim também utilizarmos ele soprando o nosso instrumento, esse ar que é um ar consciente, tá bom? Então vamos lá. Quando puxamos o ar, geralmente, quando você está iniciando seus estudos no trompete, no seu instrumento, muitos estudantes, muitos alunos, ou até mesmo alguns trompetistas que já tocam há um tempo, o que eles fazem? Eles colocam o instrumento aqui e eles fazem esse movimento. Se levanta essa parte, né, os ombros, né, criando uma tensão e não puxando basicamente quase nada de ar para os pulmões. Quando você faz esse movimento para cima, aqui com os ombros, além de você tensionar essa parte aqui, que vai te prejudicar na hora que você estiver soprando o seu instrumento, a quantidade de ar que entrou na sua inspiração foi muito pequena, foi muito pouca. Ah, Rogério, mas qual que é a forma correta de puxar o ar para tocar? Como que eu posso fazer essa inspiração de uma forma que vai ser mais eficiente na hora de eu soprar o instrumento? Vamos lá, vou te explicar. Vamos deixar o trompete aqui. Quando puxamos o ar, nós temos que imaginar, né, nesse momento de inspiração, né, de inalar o ar, que vamos encher de baixo para cima. Ok? Então você pode pensar da seguinte forma, você pode colocar as mãos aqui, pegar a última costela, né? Pensa 2 dedos para baixo, coloca as mãos aqui, né? E pensa neste movimento. Vamos pensar também numa coisa interessante que eu vou falar para vocês, é que toda vez que você puxar o ar, vamos pensar na sílaba O. Quando falamos O, essa parte aqui, ó, a nossa glote, ela abre, se expande, a quantidade de ar que entra é maior. Você pode fazer o teste. Vamos fazer o teste comigo? Vamos tentar puxar o ar assim, ó. Tentou? Agora, abre um pouco mais a boca, os lábios, e aí pensa em puxar o ar com a sílaba O. Percebe? A quantidade de ar que entra nesse momento nos seus pulmões é maior. Então vamos voltar àquele teste que eu falei. Você pega, coloca aqui abaixo das costelas 2 dedos, né? E quando estiver puxando o ar, pensando na sílaba O, pensa em puxar o ar de baixo para cima, ok? Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Percebeu a quantidade de ar que entrou nos pulmões?
como se fosse uma garrafa. Quando você enche uma garrafa de água, como que isso é feito? Você coloca ela ali embaixo da torneira, a água bate lá embaixo e vem subindo até o topo. A ideia é a mesma, de enchermos os nossos pulmões daqui para cá e utilizar ele todo. Se você utiliza todo o seu pulmão na respiração, você vai soprar o seu instrumento, você tem mais combustível, né, para tocar. Combustível nunca é demais, ok? Então, também temos que pensar na seguinte ideia. Quando você enche os seus pulmões, a pressão aqui dentro é muito grande. Você não precisa fazer força para soltar esse ar, ok? O ar, ele vai sair naturalmente. Você também pode fazer o teste. Vamos lá, vamos fazer o teste comigo? Você vai encher os seus pulmões da maneira que eu falei, de baixo para cima, devagar, pensando na sílaba O. Quando tiver todo cheio, você para, fecha os lábios, segura 5 segundos e abre a boca. Você vai perceber que o ar vai sair automaticamente, sem você precisar fazer força. Então, uma coisa também que às vezes se pensa da forma errada é puxa muito ar e faz muita pressão na hora de soprar. Essa pressão também não vai te ajudar. Tá bom? Então vamos lá, comigo, puxando o ar. Percebeu? O ar sai naturalmente, ok? Então, essa é a forma correta de se respirar. Quando tivermos utilizando o nosso instrumento, tocando, puxando o ar, não podemos levantar essa parte aqui, ok? Então, vamos lá. Colocou o instrumento nos lábios? Ah, Rogério, mas como que eu vou puxar o ar com a sílaba O? Falando O, se eu tenho que colocar o bocal nos lábios. Você vai colocar o bocal nos lábios, vai abrir os cantos do lábio e pensar nessa sílaba O. Deixar o ar sair naturalmente. Ok? Então vamos lá? Postura. Lembra da primeira aula? Isso aí. Postura. Pensa em puxar o ar de baixo para cima. O, abrindo os cantos do lábio. Devagar, puxando o ar, soprando. Vamos lá, comigo? Vou contar 4 puxando. Depois sopra, ok? Devagar. E aí você deixa o ar sair, produzindo uma nota longa, constante, ok? Essa nota longa de forma constante, quando você sopra, expliquei um pouco, falei um pouco sobre a inspiração. Mas a expiração, a de expelir, de soltar o ar, também é importante. Temos que pensar numa coluna reta quando o ar estiver saindo. Eu sempre dou esse exemplo para meus alunos. Uma casa, ela é feita com colunas. Se a coluna é mal feita, a casa não fica em pé, não é isso? Então você precisa pensar nessas colunas, ok? O seu ar tem que ser como uma coluna, né? Forte, firme, que vai sustentar o seu som. Então você respira. E pensa numa linha reta. Ok? Então como que eu posso fazer um exercício de respiração, Rogério? Para que eu respire bem e de uma forma que os meus pulmões se encham de ar. Vamos pensar em puxar o ar durante 8 tempos, depois soltar esse ar durante 8 tempos? Vamos lá? Comigo? Relaxa, solta todo o ar e lembra, de baixo para cima, sem fazer pressão, sem levantar o ombro, sílaba O, ok? Vamos lá, soltou o ar, juntos, comigo? De novo. De novo.
Esse é um exercício básico para você que está iniciando os seus estudos no trompete. Existem vários exercícios de respiração, exercícios mais complexos, exercícios que são utilizados alguns aparelhos que podem aumentar a sua capacidade respiratória. Mas esse exercício para você que está iniciando sua jornada no trompete, eu acredito que será fundamental. Então é isso, pessoal. Gostou do vídeo? Comente, dê um like. Qualquer dúvida, olhe na descrição do vídeo. Temos todos os links, temos e-mail para entrar em contato. Quer conhecer esse material? Tem um link abaixo do vídeo também. Aguardo vocês no próximo vídeo.